Sua Bíblia, se colocar de pé em reverência ao Deus da palavra, para juntos lermos a palavra do Senhor num texto em Mateus, capítulo 8. Sabe, uma das coisas que eu acredito que num ambiente hostil e difícil como os nossos dias, mais precisamos buscar da parte de Deus é esse tema que acredito que nesse texto podemos ver de forma muito clara e que de maneira especial é capaz de trazer alegria e contentamento ao coração de Jesus. Diz assim Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando, digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhe a verdade, ou digo-lhes a verdade, não encontrei em Jerusalém, ou em Israel, ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo foi, o quê? Curado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra lida e pedimos que o teu Espírito ministre e revele aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você pode ficar à vontade para se assentar. Sabe, dias difíceis revelam aquilo que carregamos no mais íntimo do nosso coração. Se andamos numa trilha, num caminho de gratidão, ou se andamos em uma trilha, em um caminho de insatisfação e descontentamento, murmuração, queixa. Dias difíceis revelam se nós, de fato, buscamos o norte, a direção correta, ou se, de alguma forma, somos levados pelas murmurações, pelos desacertos e pelas incertezas do dia ou do momento que enfrentamos. Sabe, viver uma vida em função das circunstâncias, por mais, vamos dizer assim, simples que possa parecer, é extremamente dolorosa, porque as circunstâncias que por vezes vivenciamos e enfrentamos ao longo da vida nos fogem ao controle, nos trazem verdadeiramente descontentamento e desconforto. Por isso é tão importante que possamos aprender a depositar a nossa esperança e fé naquele que de fato pode realizar grandes coisas, operar sinais e maravilhas e estabelecer, se assim podemos dizer, a nossa vida, o nosso coração e a nossa esperança num solo firme, num solo que não apresenta instabilidade. É verdade que, por vezes, Jesus vai nos mostrar e nos chamar a atenção acerca dessa verdade, que a nossa casa ou a nossa vida, assim como nossa esperança e fé, precisam estar depositadas numa rocha firme. E não há rocha como a palavra de Deus. Não há solo que apresente estabilidade e firmeza como a palavra do Senhor. Nós vivemos ao longo da nossa vida muitas experiências e ouvimos muitas declarações ao longo da história acerca da sociedade. Eu me lembro que próximos anos 2000,
havia um temor, uma insegurança muito grande, porque, segundo um profeta, um vidente da época, o mundo terminaria nos anos 2000, não é isso? E teve muita gente que se sentiu insegura e amedrontada por conta disso. Me lembro em 2012, mais uma vez, um temor muito grande, porque o calendário maia, né, dizia que o mundo terminaria em 2012. Mas saiba, de todas as promessas, obrigado, meu querido, de todas as promessas ou profecias que o homem lançou ao longo da história, inclusive religiões que por vezes se declaram cristãs, de todas essas profecias, nós podemos ter uma única certeza, que nenhuma delas se cumpriram. Mas das promessas e palavras que Jesus deixou para nós, todas elas se cumpriram. Sabe, não existe livro como a palavra de Deus, e não existem profecias, palavras como as de Cristo e a do nosso Pai, que venham ter tamanha veracidade e comprovação ao longo da história. Sabe, já foram diversas e diversas ocasiões provadas cada uma das palavras acerca do nosso Senhor e acerca daquilo que Ele havia reservado para a vida dos seus filhos ao longo da história. É interessante que recentemente eu tive a oportunidade de ver alguns capítulos de um documentário que tentava cientificamente explicar o que já era comprovado cientificamente acerca das pragas do Egito. Sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver, mas a ciência tenta explicar aquilo que é comprovadamente verdade já numa visão e numa perspectiva humana, mas a palavra já nos declara, já nos mostra, já nos apresenta aquele que de fato lançou palavras e promessas e que cada uma dessas palavras e promessas se cumpriram. Sabe, amados, nós temos um Deus que não falha. Amém? Me lembro de uma propaganda de um desodorante que falava: não te abandona, né? Não vou fazer propaganda aqui, né? Que ele não falha. Mas saiba, queridos, tudo aquilo que o homem faz, todo empenho, toda dedicação, todo o trabalho que ele vem apresentar, um dia poderá falhar. Todo empenho, todo esforço do nosso braço, um dia pode vir a ser inútil, se não depositarmos a nossa força e esperança no Senhor. Mas quando eu olho para esse texto é muito interessante, porque nós vemos um homem que, vamos dizer assim, se achega a Jesus em função de uma necessidade, em função de algo que ele procurava e esperava receber da parte de Jesus. Uma das coisas interessantes é que 99% das vezes nós podemos ver na palavra de Deus e também na nossa vida ao longo da nossa história, boa parte das vezes que nos achegamos a Jesus, nós o fazemos em função de alguma necessidade que possuímos. Só que o que é interessante é que esse texto mostra a realidade ou uma atitude por parte de um homem que não conhecia a Jesus, um homem que não tinha uma experiência ao lado da palavra de Deus, ou a Torá daqueles dias, a Tanar, né, como alguns dizem. Ele não tinha uma experiência com essa palavra, não tinha um contato com esse Messias prometido e que agora, de fato, se cumprir a promessa da vinda desse Senhor e Salvador. Ele não tinha uma experiência porque era um homem romano, praticava a religião romana, ele se dedicava possivelmente a essa religião e trazia consigo toda a herança e a cultura que ao longo dos anos havia aprendido. E ele se achegava a Jesus porque ele possivelmente já tinha ouvido falar de alguns dos milagres que Jesus havia operado. E talvez, apenas talvez, esse homem de fato venha mostrar uma verdade que Jesus vai declarar acerca dos seus discípulos, que eles são bem-aventurados
porque confiaram, ainda que não tenham visto, mas por vezes creram. Sabe, esse homem não possivelmente tinha contemplado alguns dos milagres, mas ele ouvia falar, ele tinha possivelmente uma experiência acerca das histórias que Jesus havia contado, e ele possuía uma necessidade. A necessidade era que Jesus visitasse com seu poder e glória a vida do seu servo. Para alguns historiadores, possivelmente esse servo pudesse vir a ser um filho fora do casamento. Mas o que o texto nos diz é que esse jovem, ele habitava em sua casa e servia a sua família. E esse homem havia, ao longo dos anos, por conta desse relacionamento, dedicado atenção, porque é difícil nós nos relacionarmos com alguém e não aprendermos a, de fato, admirar essa pessoa. A não ser que você tenha que se relacionar com pessoas extremamente difíceis e desprezíveis. Mas todos aqui são admiráveis de alguma forma. Amém? Amém. Olha, entusiasmados. Agora, meu amado, minha querida, meu querido, nós temos dificuldade, por vezes, de admirarmos a beleza, a santidade, a majestade de Jesus, porque, por vezes, temos tido dificuldades em nos relacionar com Ele. Esse homem vai até Jesus por conta de uma dificuldade que passava e de uma aflição que sobrevinha sobre ele por conta de alguém próximo. Nós vivemos dias tão difíceis, amados, tão difíceis, que é comum vermos pessoas próximas a nós enfrentarem lutas e, por vezes, andarmos indiferentes à realidade de dor e sofrimento que elas passam. É muito comum todos os dias vermos a indiferença tomar conta do ambiente e do mundo em que estamos inseridos. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo de uma mulher que morreu afogada, não sei se você teve a oportunidade de ver, no rio, com seus familiares olhando ela distante, se afogando, e falavam assim: eu acho que ela está se afogando. Sei quantos tiveram a oportunidade de ver isso, foi numa matéria em alguns jornais. Indiferença. Gente que é incapaz de se colocar na dor do outro, que é incapaz de sentir empatia pelo sofrimento, pela angústia que passa aqueles que estão ao seu redor. Mas uma das coisas que esse texto me chama a atenção é sobre essa fé extraordinária que esse homem é capaz de demonstrar. Essa fé que é demonstrada e que é comprovadamente reconhecida por Jesus e que precisamos aprender a desenvolver na nossa vida, se queremos de fato deixar o coração de Cristo Jesus alegre em nos relacionarmos ou ao nos relacionarmos com Ele. Sabe, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção e a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia já vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Vivemos num ambiente de extrema, o quê? Incredulidade. Incredulidade. Nós vivemos numa sociedade que cada dia mais desconfia de tudo. Não é verdade? Nós vivemos numa realidade onde nós queremos agir por vezes como Tomé, tocar para de fato crer, de alguma maneira comprovar com os nossos olhos e com o nosso tato, vamos dizer assim, para que de fato possamos confiar. Nós temos dificuldade para confiar que o outro enfrenta lutas e por isso não nos colocamos no lugar dele, porque verdadeiramente vivemos dias onde as pessoas simulam e dissimulam de forma muito grande. Mas o problema é que, por vezes, temos dificuldade para crer em quem de fato precisamos e confiamos em quem de fato não deveríamos confiar. Ou não é assim?
Sabe, amados, uma fé extraordinária é essa fé que esse homem demonstra e é capaz de desenvolver em Jesus. Uma fé extraordinária é uma fé que foge ao padrão comum, é uma fé que foge ao ordinário, é uma fé que se lança em uma convicção de que algo especial há de acontecer, independente das circunstâncias, ou independente da realidade dolorosa e difícil que possamos enfrentar. Essa fé que Jesus espera ver em cada um de nós. E por que essa fé é extraordinária? Porque ela fora, como eu já disse, ela foge ao comum, ela é fora do comum. Sabe, o comum nos leva a esperar algo natural. O comum nos leva a gerar expectativas humanas. O comum nos leva a agir ou a confiar a partir de algo que possamos verdadeiramente tatear ou depositar a nossa expectativa. Essa fé que esse homem demonstra é extraordinária porque é fora do comum para a realidade dele. Ele estava inserido, como já disse, numa religião que possuía diversas divindades. E eu acredito que talvez, ao longo das dificuldades que ele enfrentava naquele momento, talvez ele tenha recorrido a alguns desses deuses. Mas sabe, uma das coisas que ao longo do percurso possivelmente você já pôde constatar é que por vezes, em meio às nossas angústias, nós confiamos em coisas ou em realidades humanamente palpáveis e que para muitos são confiáveis, e por vezes temos nos decepcionado. Mas uma coisa interessante aí que esse texto deixa de forma clara para nós é que quando vamos a Jesus, nunca seremos decepcionados. Entenda, Jesus sempre fará aquilo que é o melhor para nós. E a decepção, ela não vem porque Jesus não nos atendeu. A decepção, ela vem porque, por vezes, esperamos que Ele faça aquilo que nós esperamos, que nós queremos, que nós desejamos, quando Ele tem algo infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos para realizar sobre nossas vidas. A fé que é fora do comum, a fé que dá passos em direção a algo que de fato não podemos esperar e que não podemos enxergar. Eu me lembro de uma história que dizia algo muito interessante, de certa vez um homem alpinista que subia um monte e na prática daquele exercício ele se dedicava, se empenhava e ao longo daquela escalada ele sofre um acidente, um dos ganchos se solta, ele cai no meio da queda, ele bate a cabeça, fica desacordado e ele acorda pendurado sobre as cordas já à noite, uma noite muito densa, muito escura, o frio vindo sobre aquela região, e ele então começa a clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, me liberta dessa realidade, Senhor, opera as tuas maravilhas nesse momento tão difícil sobre a minha vida. E enquanto ele orava, ele ouviu uma voz que dizia: corte a corda. Sabe, no meio daquele diálogo, ele mais uma vez ouvia aquela voz: corte a corda. Só que temendo que aquela voz viesse da sua cabeça e temendo a queda, que ele era incapaz de enxergar o solo debaixo dos seus pés, ele passa a noite sem cortar a corda. E quando a equipe de busca chega ao local, encontra aquele homem congelado, morto, pendurado a uma corda a 1,20 m do solo. Sabe, às vezes nós precisamos de uma fé extraordinária e fora do comum
para que possamos ser libertos da nossa realidade tão difícil, da nossa realidade tão dolorosa e da nossa realidade de tamanhas inseguranças. Mas uma fé extraordinária, pois é demonstrada por improváveis. Olha para esse texto e seja capaz de enxergar uma realidade que, de fato, foge ao lugar comum. Um romano, um homem que era, vamos dizer assim, de alta patente no exército daquela época e que era responsável por, de certa forma, infligir castigo e trazer, por vezes, duras penas à realidade do povo judeu. Esse homem recebe uma palavra de Jesus, esse homem, ele recebe uma bênção sobre a sua casa, esse homem experimenta de algo maravilhoso, porque ele vai em direção a Jesus buscando isso, um improvável. Gente que de fato alegra o coração de Jesus e traz contentamento ao Mestre por ver a sua fé, não é gente que, vamos dizer assim, se reconhece ou tem a si mesma num alto padrão moral, num alto padrão e elevado padrão, vamos dizer assim, religioso e espiritual. É gente que reconhece o quanto é pequena. Gente que sabe que é improvável e que não deveria, de forma alguma, receber algo especial. Não tem direito algum de receber ou de buscar e, por vezes, questionar na expectativa que Jesus possa operar e realizar algo especial sobre a sua vida. É gente que sabe que não tem autoridade nenhuma para reivindicar algo de Deus, mas que sabe que é um improvável e que, ao demonstrar fé, Jesus pode realizar algo maravilhoso e sobrenatural sobre a sua vida. Nós estamos, amados, numa plateia ou, vamos dizer assim, em meio a um público improvável. Concorda comigo? Gente que não tem nada para reivindicar de Deus, que é marcada, vamos dizer assim, por experiências que, por vezes, o pecado, o distanciamento, a falta de obediência e dedicação ao Senhor manchou em algum momento a sua relação com o Senhor. Mas gente que sabe, em nome de Jesus, se você não sabe disso ainda, eu quero contar essa verdade para você, que se formos de fato em fé, em direção ao Mestre, poderemos receber dele uma palavra de bênção. Improváveis são aqueles que são capazes de trazer alegria ao coração do Senhor quando vão em fé em direção a ele. Mas uma coisa interessante também é que uma fé extraordinária, ela é capaz de reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida. Sabe, possivelmente um dos maiores desafios para demonstrarmos fé é que, por vezes, nós temos também um desafio muito grande em relação à autoridade. Temos dificuldade para reconhecer autoridades, talvez porque muitas das autoridades humanas sobre nossa vida, por vezes, nos decepcionaram, por vezes, nos geraram esperança e expectativas positivas e não cumpriram com aquilo que prometeram. Por vezes, autoridades que falharam no processo ou que, de alguma forma, abusaram do poder que estavam sob suas mãos. Mas, amados, nós temos sobre nós um Deus que, diante da tempestade, foi capaz de dizer: acalma-te e aquieta-te, e essa tempestade cessou. E foi algo tão maravilhoso que os discípulos que com ele estavam no barco disseram: o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A autoridade de Jesus. Jesus, ele não tem parte do poder, ele não tem parte da glória, ele não tem parte da autoridade do Senhor. Ele tem todo o poder.
toda autoridade. E diante do nome dele, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar para a glória do Senhor que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ele tem todo o poder, você pode confiar na autoridade dele. Você pode confiar na palavra dele. Você pode confiar naquilo que ele tem o orientado e falado com você. Você pode confiar que se ele der uma palavra acerca da sua vida, todo mal, toda dificuldade, toda dor, todo ressentimento, toda a mágoa, enfim, tudo poderá cessar e a glória do Senhor poderá raiar sobre a sua história. Porque ele tem de fato toda a autoridade. Demonstre fé na autoridade de Jesus. Creia. Sabe, uma das coisas interessantes é que no diálogo com Jesus, Jesus fala: eu irei curá-lo, eu irei até a sua casa para abençoar a vida desse jovem. E ele fala o quê? Não precisa não, Jesus. Você tem tanta coisa para fazer, basta uma palavra. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu tenho homens que obedecem a minha voz, e eu sei que o Senhor tem muito mais autoridade do que eu, e basta uma palavra do Senhor e algo sobrenatural acontecerá. E assim se fez. O texto nos diz que esse jovem foi curado naquele instante. Sabe, amados, a palavra de Jesus é suficiente para abençoar e mudar a história das nossas vidas. A palavra de Jesus é suficiente para te libertar, te tirar do mais profundo abismo, do mais profundo lamaçal e trazer você para o reino dos filhos da sua luz e te colocar, de fato, num lugar de destaque, não humanamente falando, mas num lugar onde Jesus possa, de fato, olhar para você e se alegrar por aquilo que Ele mesmo operou a partir da sua fé e confiança no poder e na autoridade dEle. É essa fé que Jesus espera que possamos ser capazes de demonstrar em Jesus. Sabe, uma fé que não é limitada a um espaço, a um local. Sabe, tem muita gente que espera cumprir com votos, cumprir com promessas, cumprir com palavras num determinado lugar, fazer alguns votos e, de alguma maneira, realizar algumas ações num espaço, num lugar geográfico, seja um templo, seja um lugar especial, achando que fé num espaço, num ambiente, num local é suficiente ou é a melhor demonstração e expectativa que podemos dedicar e dispensar a Deus. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que essa fé é extraordinária, a fé que esse homem é capaz de demonstrar por Jesus ou depositar em Jesus é uma fé extraordinária, porque ela se movimenta não no local, mas num ambiente espiritual. Sabe, se nós esperamos domingo a domingo, quarta a quarta, momentos e locais específicos para acrescentarmos ou sermos de alguma forma acrescidos na nossa fé e experimentarmos algo especial de Deus, amados, a nossa fé precisa ser trabalhada pelo Senhor. Eu louvo a Deus porque nós temos um Pai que se manifesta aqui, amém? Mas se manifesta também na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Você tem um Deus que caminha contigo, amados. Nós temos um Consolador, a palavra de Deus nos fala, que habita em nós e que conhece o mais íntimo do nosso coração e sabe o quanto nós precisamos ainda mais crescermos verdadeiramente em fé. Portanto, creia que Ele está ao seu lado, que Ele caminha com você e permita que a sua fé seja mais e mais desenvolvida num ambiente espiritual. No ambiente espiritual.
Sabe, uma das coisas que trouxe muita alegria ao meu coração foi quando ouvi uma mensagem que dizia algo muito interessante, que os domingos são momentos especiais para recarga, porque a fé eu preciso verdadeiramente desenvolver e, de certa forma, gastá-la lá no dia a dia. E aqui recarregar em nome de Jesus. E eu espero que você seja recarregado, fortalecido na sua fé nessa noite. Para que você viva os desafios da semana, porque nós teremos. Amém? Amém. Amém por cada um dos desafios. Porque é em meio a eles que nós vemos o quão grande é o nosso Deus. Que maravilhas opera sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé que se movimenta num ambiente espiritual. E entenda, essa fé é demonstrada por gente improvável. Lembre-se disso. Um homem romano que não tinha uma experiência profunda, mas que confiou e experimentou um milagre. Jesus vai dizer aos seus discípulos que nem mesmo em Israel ele viu tamanha fé. Nem mesmo em meio ao povo que ouviu dos seus sinais e maravilhas. Nem mesmo em meio ao povo que experimentou milagres, ele viu tamanha fé. E é interessante que no versículo 11 ele vai dizer: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muita gente de todo lugar, muitos improváveis se sentarão à mesa. Mas no versículo 12 ele diz: mas os súditos no reino ou do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente que, vamos dizer assim, vive vida religiosa, mas não tem experiência de fé. Jesus quer, de fato, enxergar em nós uma fé extraordinária, para que não sejamos abalados em meio aos desafios, para que possamos experimentar o quão grande é o nosso Deus e possamos caminhar em triunfo para a glória do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, a palavra de Deus diz algo muito interessante. Ela diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Sabe, já caminhando para encerrar esse tempo, uma das coisas que eu tenho aprendido que é uma fé extraordinária é uma fé que confia não apenas em parte das promessas, mas em cada uma das promessas de Deus, que espera algo maravilhoso e especial da parte de Jesus, não apenas nesse tempo, mas em sua glória, em sua majestade. Nós viveremos algo sobrenatural da parte do Senhor. E essa fé extraordinária, ela é capaz de trazer alegria ao coração de Jesus. Uma das coisas que eu iniciei essa palavra falando sobre a importância de alegrar o coração de Jesus. A alegria para nós, para a nossa caminhada, para a nossa vida, não é algo, vamos dizer assim, importante, mas é algo essencial. Concordam comigo? Alegria no trabalho. Se você não trabalha alegre e satisfeito, o que você faz? Procura outro, não é verdade? A alegria é importante ao nos relacionarmos com a igreja do Senhor. Talvez por isso muita gente seja tão inconstante em seu ciclo religioso, porque é incapaz de encontrar alegria no lugar onde está. E aí talvez o problema seja do ambiente, mas talvez também seja de cada indivíduo. A alegria é importante na nossa relação como família. A alegria é importante e essencial para nós, mas também é para o Senhor.
Deus, ele deseja se alegrar ao olhar para cada um de nós. E saiba que gente improvável como eu e você também pode trazer alegria ao coração do Senhor. Não apenas os destacados, os especiais, os com um histórico e currículo religioso gigantesco, em que a gente olha e fica admirado. Esse daí participou, vamos dizer assim, do concílio de Nicéia. Esse aí tem uma longa história, participou de traduções da Bíblia. Esse é, de fato, alguém que trouxe alegria ao coração de Jesus. Mas entenda, nenhum dos discípulos ouviu algo tão especial como esse homem ouviu naquele momento. Que ao olhar para todo Israel, ninguém trouxe algo ou alegria e contentamento tão grande ao coração de Jesus, por demonstrar fé no poder dele. Amados, eu quero te convidar nessa noite a trazer alegria e contentamento ao coração de Jesus. Eu sei que talvez venha sendo difícil e desafiador demais demonstrar fé, porque muita gente, de alguma forma, tem traído as suas expectativas e gerado desconfiança, talvez, ao seu coração. Mas eu quero te convidar a lançar os seus olhos não para pessoas, porque nós temos sim um Deus que se fez homem e habitou entre nós e revelou a sua glória, morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai. Nós temos um Senhor que morreu e se entregou por nós, mas que hoje habita sobre um alto e sublime trono e um dia virá para buscar a sua igreja. Não um rótulo, não uma carteirinha de membro, mas um povo que demonstra e declara fé no autor e consumador de fato dessa fé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse tempo, curvar a sua cabeça, colocar a sua vida diante do Senhor. Amado, fé é muito desafiador demonstrarmos nos dias em que vivemos fé. É um desafio constante. É um desafio porque muita gente nos traiu. Confiamos em tantas situações, em tantas realidades que fugiram ao nosso controle. Por vezes, tem sido desafiador para nós demonstrar fé, não apenas em terceiros, mas em nós mesmos. Começamos a caminhada e falhamos. Dedicamos ou declaramos que dedicaríamos a nossa vida ao Senhor e o entristecemos em algumas circunstâncias. Falhamos, a verdade é essa. Mas, amado, eu louvo ao Senhor, que é aquele que vai até Ele com o coração quebrantado e contrito, cheio de expectativa e fé, esperança, o Senhor responderá e manifestará a sua glória sobre essa vida. Amado, dedique o seu coração, peça ao Senhor nesse tempo: Senhor, me ajude a demonstrar fé. Me ajude, gere novamente algo especial no meu coração, esse coração que por vezes caminha em incredulidade, esse coração que por vezes tem estado tão duro, petrificado. Ó Deus, vem com um toque do teu orvalho, da tua unção, da tua glória e faz algo especial, gere fé em minha história, em minha vida, ó Deus. Eu preciso de caminhar novamente em fé, e eu sei, ó Pai, que isso não será possível se não for pelo Senhor. Sabe, amados, até mesmo o fato de demonstrarmos fé é obra e expressão da graça do Senhor. Ele deu um passo, ele deu, na verdade, o primeiro passo para demonstrar o seu amor por nós, para gerar em nós expectativa e fé.
A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos cantar parte de uma canção e eu quero, enquanto nós adoramos ao Senhor, você, se possível, mantenha-se em espírito de oração, coloque sua vida, dedique a sua atenção, deposite a sua fé nesse tempo no Senhor. Teu coração, Jesus, quero